Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar sobre contagens de dados na tabela dinâmica. Isso mesmo, essa foi a dúvida de um dos nossos alunos do curso de Excel Online. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui 3 exemplos simples, fáceis e práticos para vocês entenderem a contagem de valores em uma tabela dinâmica no Excel. Vamos entender isso na prática? Planilha na tela. Essa foi a dúvida de um dos nossos alunos do curso de Excel Online, do João, tá? Ele tem a necessidade de fazer a contagem de dados, né, na tabela dinâmica dele, porém, o que acontece? Ele tem valores percentuais e quando ele faz a contagem não dá muito certo, por causa que esses percentuais, ele está analisando a parte inteira, mas tem uma parte decimal. Na parte decimal, o que acontece? Cada valor é único, é diferente. 2,01 é diferente de 2,03, né? Então ele vai entender esse valor como um valor único. Então a contagem não dá muito certo. Vamos pegar aqui o exemplo para você ver, ó, o que seria, tá? Vou aumentar um pouquinho mais o zoom para vocês entenderem, né? Aqui, ó, contagem por faixa percentual, tá? Então aqui, por exemplo, olha só, eu tenho dois 5 aqui, ó, 5,60 e 5,80. Se analisar, seria, na faixa de 5%, né, na faixa percentual dela, seria dois valores. Só que quando ele coloca na tabela dinâmica, o que acontece? Conta como um valor 5,6 e 5,8. Não conta, né, os dois como na faixa de 5. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá então, hein? O Excel, pessoal, ele possui algumas funções que a gente pode trabalhar com arredondamento e fazer com que esses números se tornem dentro da mesma faixa percentual ou da mesma faixa de valor, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui a função ABS, tá? Clicasse nesse carinha aqui, ó, olha o que vai fazer, ó. Ele vai ter esse número agora transformado ele, ó, em decimal, tá? Cliquei, arrastei, ó. Então os valores aqui, tudo bem? Então aqui usando o ABS, tá? O que acontece? Se eu usar a função de arredondamento, ó, arredondar, tá? São as funções de arredondamento. Eu vou fazer o arredondamento para baixo, ok, ó? Então vou pegar o arredondamento para baixo, esse valor aqui, ponto e vírgula 2, tá? Se eu fizer isso, ó, vou clicar, detalhe, que essa casa já está em porcentagem, tá? Provavelmente vai colocar em número para você. Você vem aqui e passa para porcentagem. Quando você passar para porcentagem, eu vou até aumentar aqui o número de casas decimais, ó. Olha o que aconteceu. Não aconteceu a situação que ele precisa? Olha lá. Caramba, professor. Isso mesmo. Então você cria um campo, né, ó, chamado faixa percentual. E a fórmula que a gente fez ali, ó lá, arredondar para baixo. Ele vai arredondar para baixo o quê? Ó? O ABS do campo ao lado, ok? Ó? Ponto e vírgula, duas casas. Vou fechar, ó. Deixou assim. A hora que eu passar ele para percentual, ó. Vamos passar todo mundo para percentual que fica mais fácil. A gente tem agora o campo de faixa percentual. A qual faixa ele pertence. Então, se eu fizer agora a tabela dinâmica, eu vou selecionar. Inserir tabela dinâmica, vou colocar numa nova planilha nesse primeiro exemplo, a gente consegue aqui, eu vou colocar aqui, ó, valor, ó, valor não, vamos pegar aqui, ó, faixa percentual, coloquei a faixa percentual. Se eu pegar agora a faixa percentual e colocar aqui, ó, ele vai fazer primeiramente uma soma. Eu vou lá, ó, configuração do campo, vamos passar para a contagem. Olha lá, ó, 4%, ó, tem 3, 5, tem 2, olha lá. Bacana, né? É assim que funciona. Isso aqui é só um exemplo do que eu estou mostrando para você como que poderia ser feita a resolução do problema do nosso aluno lá do curso de Excel Online. Você deve imaginar, puxa, tem outras funções? Tem a função truncar, tem a função arredondar para cima, tem a função arred, são funções de arredondamento. Então a nossa etapa é você criar um campo
que você consiga colocar isso dentro de uma faixa percentual que você precise. Aqui ele precisa da faixa inteira do número, tá bom? Então essa fórmula que resolve o problema dele. Entretanto, se o teu problema for um pouco diferente, talvez você vai ter que utilizar a função C. Aí vai dos teus conceitos. Mas a gente vai trazer outros exemplos que podem também aí se encaixar na tua dúvida sobre contagens, ok? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que eu estou mostrando é apenas uma dica, um exemplo de como que você pode resolver esse problema de contagens no Excel, onde foi uma dúvida do nosso aluno do curso de Excel Online. Se você quer aprender conosco, trazer suas dúvidas, tirar dúvidas conosco para melhorar o seu aprendizado, que tal conhecer o curso de Excel Online? O link está fixado no primeiro comentário com o cupom promocional liberado para você. É a tua chance de aprender Excel com um valor exclusivo para você que trabalha, acompanha aqui o nosso canal. Tudo bem? Bom, é a primeira vez que chega no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora vamos para a planilha 2. Na planilha 2 nós temos agora um outro exemplo. Imagine que você precisa fazer a contagem por dia da semana, tá? Então, pegando a ideia do que a gente fez ali, pessoal, eu poderia criar um campo, tá? Que poderia fazer esse tipo de contagem. Professor, eu não poderia criar um campo calculado? Poderia também criar um campo calculado, dá? Tem N formas de vocês pensarem como resolver esse tipo de situação. Eu estou pegando isso, pessoal, para mostrar algumas oportunidades, alguns modos que vocês podem fazer na tabela base para vocês depois lidarem na tabela dinâmica. É um passo para quem é iniciante, porque muitas vezes o iniciante não conhece, né? Como fazer um campo calculado, como fazer uso da função infodados tabela dinâmica, que é uma função exclusiva para tabela dinâmica. Então a gente está mostrando algo que seja mais simples e mais fácil para resolver esse problema em imediato, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, dia da semana, tá? Isso aqui é um problema que acontece vira e mexe, muita gente pergunta e olha lá, ó. Eu vou fazer aqui, ó, uso da função texto, vou clicar na data, ponto e vírgula, ó, abro aspas, 3 letras D, assim, ó, vou dar, ó, prontinho. O que que ele fez? Ele pegou essa data e transformou em dia da semana. Agora, quando eu pegar essa tabela, vou lá, ó, inserir tabela dinâmica, vou colocar numa nova planilha. Imagine que quando eu trazer o dia da semana para cá e trazer o dia da semana para valores, ele fez a contagem que a gente precisa. Então a gente acabou de identificar que no sábado, ó, foi o dia que teve aqui, ó, mais lançamentos. Foram 3 lançamentos, né? Olha lá, ó. O dia que menos teve foi a sexta, a quinta e a quarta. Olha que bacana. Aí a pessoa cria um gráfico, aí vai com você, tá bom? O importante é entender como que a gente faz esse processo de contagem no Excel através da tabela dinâmica, tá? Temos mais um exemplo, o exemplo 3. O exemplo 3, a gente vai utilizar agora aqui a função C, tá? Imagine que, por exemplo, vamos pegar aqui e adicionar uma coluna nova, para não ficar tão, ó, vamos chamar aqui de setor, ok, ó? Imagine que você tem que analisar um campo na tua tabela aqui, e depois dizer se esse campo, qual setor que é, se ele é setor 1 ou setor 2, tá? Aqui não funcionaria tão bem o campo calculado. Por que que o campo calculado não funcionaria tão bem? Porque eu estou analisando uma informação de texto, tá? Campo calculado ele me retorna um número que ele vai calcular as informações de campo. Mas não sei se você já acompanha o nosso trabalho, aqui no canal tem o uso da função C em campo calculado, isso mesmo. Então você, por exemplo, quer usar a função C em campo calculado. Dá uma olhadinha que você vai localizar aqui uma dica bem bacana em como utilizar a função C para campo calculado, tá bom? Mas vamos lá. Eu preciso fazer uma verificação assim, ó. Se for N, ó, ou S, é setor 1. Então, ó, se esse cara aqui, ó, for igual a N, tudo bem? Seria setor 1. Mas ele pode ser o setor S. Né? Ó, o setor S não, ele pode ser o S, a região S. Ele é setor 1 também. Então o que eu posso fazer? Eu vou usar a função OU. Olha só. Você vai falar, caramba, professor, quanta coisa, né? Ó. Então eu vou verificar. Ó. Se esse cara aqui, ó, igual a N, ou esse cara aqui igual a S, fecho, ponto e vírgula.
Se for verdadeiro, o que ele tem que escrever? Setor 1. Se não, vai ser setor 2. Acabou de analisar. Então, eu acabei de criar um campo que analisa a região e me traz a informação agora de qual setor pertence. Então, ao selecionar a tabela, fazer a tabela dinâmica, vamos saber agora quantos setores nós temos. Porque se fosse por região, gente, olha lá, região fez a contagem, tudo bem? Mas eu vou tirar a região e vou colocar o setor. E vamos agora aqui tirar, né? Aqui ele vai fazer contagem também, ó. Colocar o setor agora aqui, ó, olha só. Acabou de fazer o cálculo. Então, acabei calculando, contando, né, o campo de setor. Então, eu sei que, por exemplo, foram 6 lançamentos no setor 1 e 4 no setor 2. Olha que bacana. E aí, vai da criatividade da pessoa, né? Ela poderia colocar a região aqui em linha, ó. Ela teria uma descrição, ó, das informações. Ó, o NUS, ó, setor 1. Olha lá, o CLO, ó, 211. Olha que bacana. Isso que a gente está mostrando é como você faz a contagem, né, na tabela dinâmica no Excel de campos, né, que você tem lá na tua tabela base e precisa realizar a contagem. Onde a gente está mostrando para você que muitas vezes, quando você vai trabalhar na tabela dinâmica, você não consegue fazer a contagem do melhor modo. Você precisa, às vezes, criar um campo que vai fazer a análise daquela informação para assim você conseguir realizar a contagem. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a dica que a gente queria trazer a vocês, mostrar uma solução, né, de como que você pode aplicar com 3 exemplos, que eu acho que já vai abrir um leque de oportunidades e entendimento sobre a contagem em tabela dinâmica no Excel e pode te ajudar e muito aí no teu dia a dia. Mas vale lembrar, isso são apenas algumas dicas. Você quer aprender Excel, a dominar essa ferramenta incrível? Que tal conhecer o curso? Faz o seguinte, vai lá no primeiro comentário fixado que eu deixei aquela oferta exclusiva para você vir aprender Excel conosco. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.